Olá, mais um Meu Curso Podcast e hoje a gente tem o prazer de ter conosco o professor César Pighini. Ele que é doutor em Direito, professor de concurso público, advogado. Professor César, obrigada pela oportunidade de estar conosco. Me conta um pouquinho, por que o senhor se enveredou por essa área de Direito Imobiliário e Condominial? Cris, obrigado pelo convite, antes de mais nada. É sempre um prazer fazer um podcast de qualidade, levar conteúdo para as pessoas e saber que essa é uma ferramenta interessantíssima. As pessoas podem acompanhar por áudio, as pessoas podem acompanhar por vídeo. E principalmente nas grandes capitais, a questão do trânsito, a gente usa esse tempo vago, ocioso de querer muitas das vezes passar com o carro por cima de não, brincadeira. Eu utilizo esse tempo exatamente para poder fazer reflexões boas, trazer conhecimento e aceitar o convite do meu curso, sempre para mim é uma grande felicidade. Já trabalhando a pergunta que foi feita, assim, o direito imobiliário, né, gosto de dizer direito das coisas, mais tecnicamente trabalhando a terminologia do Instituto, e advogado tem muito disso, né? Eu particularmente gosto muito de categoria jurídica, tecnicidade. A gente não pode perder muitas vezes. Eu gosto de dizer assim que a gente não pode deixar de ter a doçura sem perder a técnica. Eu acho que isso é muito importante. Os conceitos jurídicos, as categorias jurídicas são importantíssimas. Eu gosto de dizer que muitas das vezes um médico tem que saber a diferença entre um vírus e uma bactéria, a utilização do antibiótico e de anti-inflamatório, e nossas categorias jurídicas têm que ser respeitadas demais. Destruir o que a gente é secular é colocar em xeque os institutos. Boa né? Analogia, hein? Eu gosto. Eu gosto de trazer, eu acho que é uma missão muito, muito importante de quem leva o direito, quem, de certa forma, tenta trazer o conhecimento, é trabalhar por meio de exemplos. Isso ajuda bastante na compreensão, principalmente do aluno. E é engraçado que, eu atuo desde os programas de mestrado até a graduação, passando pelos concursos há um bom tempo. E é como é importante o professor saber chegar e ser audível a um determinado público. Essa é uma das magias mais difíceis que a gente tem. Eu gosto de dizer que a gente tem professores que chegaram a um certo patamar que eles não estão pouco se lixando, engraçado esse tema, se ele está sendo compreendido ou se ele faz questão de ser compreendido. Eu acho que, com todo respeito aos colegas que não se preocupam muito com isso, acho que foge um pouco da nossa função, que é fazer ser entendido, né? Eu acho que o grande diferencial é esse, né? Ainda mais na didática de dias de hoje. O aluno de hoje não é o aluno da nossa época de graduação. Não. E eu acho que o grande diferencial do meu curso é absorver toda essa quantidade de alunos, essa gama diferente, e saber que um aluno de mestrado é um público, o aluno de graduação é outro público. E a linguagem tem que ser diferenciada. Não, e despertar o encanto. Eu acho que esse é o ponto. Existem tantas outras plataformas de aprendizado e foi difícil. Para quem saiu do analógico e está no digital hoje em dia, você sabe como foi difícil. A gente entender que a aula era o grande protagonista e entender que nós temos novas ferramentas hoje em dia. Então, no começo, como qualquer pessoa que não gosta de algo e está vendo o seu lado sendo possivelmente prejudicado, fala assim, mas estão diminuindo o meu protagonismo. Na verdade, não estou diminuindo nada, é o mercado. Eu gosto de dizer que é o mercado que amolda o direito, o mercado amolda a educação. E nós fazemos parte de outras ferramentas importantes como essa que a gente está vivenciando nesse exato momento. O podcast é uma ferramenta paralela, é uma ferramenta que cumpre uma função e que tem uma aceitação neste momento de forma extraordinária e que a gente não pode deixar de atender essa demanda. Eu fico muito feliz, mais uma vez, de estar aqui e poder falar sobre direito, falar sobre educação e ser livre, né? Que eu acho que isso é muito importante dentro de qualquer casa educacional. Você ter liberdade para poder trabalhar. E aqui eu me sinto muito tranquilo como em outros lugares. Eu entro dentro da sala de aula sem preocupação de que eu tenho que atender determinada forma. É claro que existem formas, existem elementos, mas ser livre para poder fazer o que você gosta da forma que você tem para poder entregar melhor. Acho que isso facilita muito a parte de quem está do lado de cá também para poder performar. A ideia do meu curso, né, até o slogan do seu jeito, no seu tempo, eu acho que é um pouco nesse formato, né? Porque a gente sabe hoje que o aluno consome conteúdo de diversas maneiras, podcast é um formato, só que não é porque é informal que não pode ser de qualidade, né? Claro. E a ideia aqui é exatamente trazer essa qualidade. E aí eu vou aproveitar o gancho aqui e vou lhe perguntar, por que fazer uma pós em Direito Imobiliário e Condominial? Então, existem várias formas de responder essa pergunta. Tem a forma do mercado, tem a forma da minha história de vida e tem a forma afetiva por trás desse tema.
A forma afetiva é muito engraçada de explicar isso, né? Eu gosto de dizer que as pessoas no direito de família e sucessões acreditam que o afeto é o que move o direito de família e sucessões. E é verdade, porque o afeto ele tem duas moedas, né? De um lado nós temos o amor e do outro lado a gente acredita que existe o ódio. As duas pessoas dizem que esses dois lados da moeda muitas das vezes são positivos e negativos em excesso, e é verdade, mas no meio do caminho tem a indiferença. Eu acredito que esse é o pior dos sentimentos. E no mercado imobiliário as pessoas acreditam que não existe afeto. Na ideia do apreço às coisas, as pessoas acreditam que não existe afeto. Ah, mas existe. Existe? Ah, mas existe. A gente leva sentimento para o direito imobiliário? Mas claro, você nunca foi fazer uma compra e venda de um imóvel? Esse é um ponto interessante. Tem um preço que eu acredito que vale, porque tem um lastro emocional de tudo que aconteceu aqui. E um desses lastros interessantíssimos é a ideia de que você vai marcando a parede através do tempo quando a criança vai crescendo, e aquilo é infungível, dá vontade de arrancar o batente da parede. Mas existe o lado da outra parte, que simplesmente quer pagar o que ele acredita que vale, e existe o meio do caminho, que é o valor de mercado. Então, dizer que não existe afeto, muitas das vezes, é dizer que é uma grande loucura. E existem outros elementos afetivos, né? Existem marcos religiosos. Se você for perguntar, por exemplo, quem é proprietário de Jerusalém, você vai ter 3 ordenações religiosas de forma diferente, e que envolvem, claro, uma simbologia. O professor Álvaro gosta muito disso, envolve os signos que aquele lugar representa. Então, não é somente a terra. A terra é algo importante, mas quantos significados não tem o muro, quantos significados não tem o Santo Sepulcro, quantos significados tem o Rio Jordão? Então, existem coisas no direito imobiliário que, para mim, mudam muito a característica de como você vê as coisas. Esse é o lado afetivo, sabe? E a forma que as pessoas têm utilizado os bens imóveis, em especial, tem mudado muito, uma ressignificação das coisas. Isso vem claro por conta do mercado. As pessoas não estão mais muito preocupadas em ter. Eu acho que o ter é importante. Mas, além disso, e isso no mercado imobiliário traz uma certa insegurança, é o experimentar, é ter a experiência. Então, quando você vê muitas das vezes no Instagram uma pessoa, por exemplo, encostada num Porsche, ninguém quer saber se aquele Porsche está atrelado àquele CPF daquela pessoa. Quer saber que, ele está do lado de um Porsche e está andando num Porsche. Ninguém quer saber se ele é proprietário, se ele é locatário, se nós estamos diante de uma multipropriedade, se é time sharing, se não é dele, se é emprestado, se ele está pagando o carro com arroba. Ninguém quer saber. A aparência do direito vale bastante, então? Eu acredito que o que vale mais nesse caso e a ideia da ressignificação de alguma ideia do direito das coisas, da propriedade, é muito mais a experiência do que a propriedade em si. Mas isso são imposições do subconsciente, sabe? É o mercado que vai amoldando de forma econômica isso. E aí vem a parte econômica. Engraçado que, se você for pegar o maior proprietário de terras nos Estados Unidos, eu gosto de falar muito disso dentro de sala de aula, é o Bill Gates. Porque ele sabe que a propriedade imobiliária é finita. Ele sabe o lastro econômico que existe por trás dos bens tangíveis da propriedade. E ele investe nisso. Ele é um dos maiores investidores de soja nos Estados Unidos. Soja, laranja, milho. É claro que ele tem que dar valor agregado. Mas ele sabe da preocupação que existe por trás dos bens, dos ativos, que eu gosto de dizer, imobilizados. Mas isso tem um preço. E quando você tem um preço agregado muito grande, o próprio mercado se amolda para que ofereça algo no sentido diferente, para que você possa fazer a utilização. Então, se você não consegue ter propriedade porque você não consegue adquirir, então vamos criar outras formas de fazer a ocupação daquele respectivo objeto. É o que eu gosto de dizer. Os contratos de adesão, o pessoal da área de consumidor, que também tem a ver com o mercado imobiliário, deixa isso muito claro. Não foi o direito que falou assim, não, precisa ter o contrato de adesão. Foi o mercado que disse, se eu não colocar um instrumento num formato de um formulário padrão, de verdade, nós não vamos conseguir ir para frente. E aí o direito se amolda tentando trazer as regras nesse sentido. É aquela boa e velha história de onde está a sociedade, está o direito, e se o direito não regular a atividade social, ele não é direito. Exatamente. Eu acho que nesse escopo entra o contrato Build Suite, né? Que ela falou de amoldar o contrato hoje. Sim. Bem, eu acredito que não só o contrato de BTS, né, mas todos os outros contratos que têm natureza jurídica real ao pessoal vem se demonstrando outras facetas. E aí vem a importância de estudar e continuar não só estudando o direito imobiliário, mas outras frentes, porque existe uma interconexão. A nossa especialização que nós coordenamos aqui,
ela tem uma característica que já é diferente do próprio mercado. Nós, como estamos vendendo um produto e esse produto atende uma demanda, que é o mercado imobiliário, porque família, contrato e propriedade está em todo lugar, nós pensamos num segmento nichado que é a atividade condominial. As cidades hoje se formam por trás da atividade condominial. Então, nós dividimos a pós-graduação em um equilíbrio muito claro, diferente de outras que eu conheço e até leciono. Se preocupamos, sim, com a base do direito imobiliário, mas também temos a necessidade do direito condominial por conta do engajamento econômico, por conta das necessidades sociais, e desde a coisa mais simples que pode acontecer dentro de um condomínio até a coisa mais complexa. E claro que todos esses contratos não tipificados, como build to suit, como multipropriedade imobiliária, que é uma forma de incorporação especial, estão agregados dentro dessas duas frentes. Então, o que eu acredito que é muito importante para nós e também, principalmente, para a jovem advocacia, que é muito próxima de nós, que é um momento de que necessita de um apoio mais forte, até mesmo para efeitos de reciclagem de conteúdo dos colegas mais sêniores, a gente pode dizer assim. O direito, principalmente na atividade imobiliária, ele não é instante, ele é mecânico, e essa mecânica ela gira numa velocidade muito rápida, com novas regras, com novas formas de pensar e com uma intercalação assim, de informações muito grande. Só hoje, Cris, eu fui consultado 3 situações diferentes e 3 situações completamente assim, que fogem da curva natural das coisas. Então, por exemplo, eu estou com um caso de que um síndico está obrigando, por exemplo, uma pessoa que tem espectro autista de ser acompanhada por um acompanhante profissional, com apoio de um acompanhante profissional que tem os cuidados especiais com essa pessoa. E veja, é necessário? Será que o síndico tem poderes para isso? Dizer que uma pessoa com espectro autista, obrigatoriamente para transitar dentro das áreas comuns, precisaria de um acompanhante? A sua própria fisiologia por si só já responde isso. E de um outro lado, nós temos um caso nesse exato momento de uma administradora de bens, não importa qual é o nome, que simplesmente deixou o mercado imobiliário, deixou mais de 40 condomínios na mão e 40 milhões aproximadamente de dívidas e de débitos não pagos, e há quem diga que esse foi o valor de prejuízo contra esses demais condomínios. Então veja, Cris, nós temos um caso de 40 milhões e ele não é menos importante do que a proteção de uma parte vulnerável dentro da atividade condominial. Da mesma forma que no mercado imobiliário nós temos operações também que cada dia mais estão mais complexas. A questão do fundo de investimento imobiliário, das questões que nós temos de ausência de lastro nessa respectiva construção, as formas de construção especial com participação de grupos econômicos. Então, esse é um tema que assim, nunca vai ficar parado, esse é um tema de estudo necessário para todos e, para mim, a parte que eu digo para você é a minha vida, porque eu entrei na faculdade de Direito para ser delegado de polícia. Foi verdade. Eu sempre gosto de contar essa história. Meu pai era policial e eu cheguei em determinado momento da minha vida, fiz outros estudos, por isso eu acabo me dando bem depois no direito imobiliário, na questão da imobiliária, mas eu falei assim, se eu for policial, tem que ser o melhor policial. E para ser o melhor policial, tem que fazer direito. Foi esse o motivo. Foi a escolha? Foi a escolha. Foi esse o motivo dessa escolha. Porque na carreira de concursos públicos, e esse é um motivo que eu tenho tanto carinho, de resiliência por quem está lá dentro, de caminho de jornada. Não é um caminho fácil, sabe? Principalmente na construção social e econômica do Brasil, em que o mercado está saturado, mas assim, para você se despontar, você precisa de um esforço gigantesco, e na advocacia é um caminho longo, não é um caminho de dia para noite que você faz uma jornada meteórica. Você precisa de maturidade, de cliente, de lastro. E nos concursos públicos, a fila que a gente tem que ir numa fila simples. Então, não é um momento assim, dos mais tranquilos para quem está no direito. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha pessoas extraordinárias, de pessoas de resiliência. Então, eu entro na faculdade de Direito para ser delegado. Mas eu cheguei numa delegacia e descobri que não era para mim. Não? Não era ambiente para mim, não.
Aconteceu alguns casos, alguns episódios lá que você, para estar lá dentro, precisa ter a polícia no coração. E eu descobri que eu não tinha polícia no coração. Respeito muito a categoria. E tanto é que eu leciono para concursos de delegados há mais de 15 anos e eu sempre conto essa história. Eu estou aqui por um motivo, não é por mera caso da vida. E respeito muito, mas não deu para mim. Não deu para mim que se eu tivesse, com certeza, se eu tivesse continuado, estudado, mas eu seria infeliz talvez na profissão. E é isso que eu não digo que uma pessoa faça. Embarcar numa jornada longa, embarcar numa jornada dura para ser infeliz para o resto da vida. E aí, o primeiro estágio que eu tive foi na Quinta Vara Federal e o primeiro processo que eu vi na minha vida foi uma ação de desapropriação. Foi aí que tudo começou? Pode-se dizer que sim. E depois eu saí da Quinta Vara, trabalhei como estagiário no escritório de advocacia que era uma imobiliária, prestava serviços. Depois fui trabalhar no Carrefour Comércio e Indústria, no departamento imobiliário. Depois fui trabalhar na Eletropaulo, que é a maior proprietária de PTU do município de São Paulo. E aí as coisas foram caminhando na advocacia nesse sentido, até que eu não me senti mais feliz de novo. É engraçado isso, porque a advocacia consultiva que nós fazemos é uma advocacia muito dura. Muito. Porque você tem hora para entrar e não tem hora para sair. Se você sabe disso, eles te escalpelam, falam, vou largar tudo, chutar tudo. E aí aconteceu da academia tropeçar em mim mais uma vez. E por coincidência da vida, na graduação eu escrevi sobre uso capião, na pós eu escrevi sobre função social da propriedade, no mestrado sobre superfície, no doutorado sobre direitos reais, no pós-doutorado também. E a academia me abraça. Me abraça no sentido de que o direito imobiliário e assim das coisas tangíveis, porque eu também não posso esquecer que existem coisas intangíveis que têm lastro econômico. Um domínio de internet custa uma fortuna hoje em dia, dependendo do domínio que a gente tem. Uma conta, a partir de qual momento que uma conta do Instagram deixa de ser direito da personalidade e passa a ter lastro econômico por conta de que ele passa a ser um ponto comercial. E aí nós chamamos os nossos amigos de empresarial para nos ajudar. Então, assim, as coisas estão muito entrelaçadas na sociedade moderna que a gente tem. E, mais uma vez, as coisas estão muito fluidas. E continuar estudando e entender é importantíssimo. E só uma coisa que, assim, principalmente para jovem advocacia. Eu tenho repetido isso todas as vezes que as pessoas vêm conversar comigo. Não vejo problema nenhum de você trabalhar as questões do visual law. Não vejo problema. Quer fazer uma petição bonita, colocar QR Code, eu acho que diferenciar do mercado, não tem problema. Eu quero performar no Instagram porque eu quero ser visto. Não tem problema. Performa no Instagram, eu acho que quiser fazer, esse é um bom nicho de mercado, seu público está ali dentro, beleza, faz. Eu quero gastar com ranqueamento no Google, no resultado do Google, para aparecer primeiro em determinada região, gastar dinheiro com impacto nesse sentido. Não vejo problema. Mas nada disso adianta se você não tiver a base. Se alguém chegar, muitas das vezes, e não tiver a base, não vai rodar, não vai rolar. Então, por exemplo, já vamos pensando nas 3 frentes, concurso público. Eu acho que se você se sente bem demonstrando a sua rotina de estudos, isso te faz bem, faz. Mas se isso te faz mal, não faz, porque isso não vai te ajudar. Agora, se você quiser demonstrar resiliência no seu processo, vamos embora. Se é esse o seu objetivo, tranquilo. Na advocacia, principalmente inicialmente na advocacia inicial, não adianta nada você simplesmente fazer tudo isso e não saber a diferença entre a obrigação de dar, fazer e não fazer. Porque o seu cliente, quando ele chegar lá, ele fala assim, você é lindo e maravilhoso. Tem todo o lastro por trás de tudo isso. Só que na hora do vamos ver, ele não sabe a diferença entre um build to suit e uma multipropriedade. Não sabe a diferença entre o direito de superfície e, por exemplo, o direito real de laje. E se você está se dizendo especialista na hora, ele não vai fazer a pergunta antes. Ele vai fazer a pergunta no tete-a-tete na hora do seu escritório, perguntando qual que é a melhor saída. E esse vai ser o diferencial para ele contratá-lo ou não, né? Claro. Então, na verdade, o importante é sempre o estudo, né? Sim. E eu acho que todos os temas que o professor César trouxe aqui pra gente são essenciais. Eles estão na nossa pós. Como ele mesmo disse, é muito bem dividido. São 2 módulos de condominial, 2 módulos de direito imobiliário. E para a gente terminar, queria agradecer primeiro pela essa aula, por trazer todas essas questões aí que envolvem não só o direito imobiliário, mas também as questões avessas ao direito, que são bastante pertinentes, né, para o estudo, para a jovem advocacia. Queria que o senhor fizesse um convite para os alunos virem fazer pós conosco. Esse é um convite especial que eu sempre faço, registro.
Nós temos aqui uma especialização que foi feita com muito carinho. Esse é um ponto focal. E eu gosto de dizer que o maior protagonista é sempre o aluno. Sempre. Nós não fazemos isso para nós fazemos isso para poder atingir um objetivo de conhecimento, de autoconhecimento e também de sinergia. Aproveitem muitas das vezes a pós-graduação para vocês também fazerem, dentro da medida do possível, um networking, conhecer, utilizar as ferramentas internas que nós temos aqui dentro e as projeções que isso pode levar para você no futuro. Então, pode ter certeza que a pós que nós montamos aqui de Direito Imobiliário e Condominial tem esse direcionamento, foi feita para que atinja o coração das pessoas e que de verdade a gente consiga trazer um resultado positivo para a sua vida profissional. Obrigada, professor César. Obrigada a você, que não é aluno do meu curso. Se não for, por favor, venha ser, que para a gente é um prazer tê-lo conosco. Até a próxima. Até, gente. Obrigado.